tipo bibliométrico, porque não houve tempo, a encomenda da SBS também foi assim, com prazo curto, nós fizemos com base nas nossas trajetórias, e, enfim, na literatura que a gente conseguiu sistematizar, mas não recorremos a essas técnicas para a redação do trabalho. Lá nós apontamos a existência de 3 áreas temáticas, uma sobre preconceito, discriminação, estigmatização, que foram os estudos iniciais no campo, aí no início do século XX aqui, seguindo um pouco o que era o formato desses estudos nos Estados Unidos, né? Lá com Donald Pearson, né? Aquela primeira pesquisa do Donald Pearson na Bahia, a tentativa de, pela primeira vez, fazer um trabalho de cunho sociológico sobre as relações raciais, daí seguiram os outros, ciclo da Unesco e tal, né? E depois identificamos como uma segunda área temática, aqui chamamos de estudos sobre as desigualdades raciais, marcando aí o final dos anos 70 com o livro do Carlos Rasenbaum, de desigualdade, enfim, discriminação e desigualdade, acho que a referência está aqui, né? Eu vou retomar, né, essa parte, os estudos sobre estratificação e como estes foram decisivos, né, na consolidação do campo nas décadas seguintes. E a terceira área temática que identificamos foi a área que tratava do que a gente chamou de políticas sociais. As políticas antirracistas, as políticas de ação afirmativa. Nos apoiamos em levantamentos bibliométricos sobre o campo que já haviam sido feitos, como, por exemplo, do Luiz Campos com a colega Abigail, né? Ingrid, com a Ingrid, que também já tinha feito um esforço, a gente se apoiou naquele estudo, né, que apontava áreas temáticas, né, dava várias pistas e dicas interessantes, a gente se apoiou ali para confirmar um pouco o que a gente, né, vinha pensando e tal. Então, nós estamos partindo dali para essa nova jornada. Escolhemos nos concentrar nesse texto agora, escolhemos nos concentrar na área de desigualdade racial, né? Então, é algo assim, que a gente sabe que não temos a pretensão mais de fazer um trabalho panorâmico, como foi o anterior, que não foi exaustivo, mas que, né, tinha essa pretensão de dar uma ideia o mais geral quanto possível do que era o campo. Então, agora, a proposta é que a gente se concentre na temática da desigualdade, das desigualdades raciais, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como a gente está pensando em termos de formato desse texto. E aí, aqui a gente tem a apresentação, né, pode deixar a sessão uma apresentação do texto, a gente, justamente, para situar, pretende se referir a esses outros esforços, né, de mapeamento, de levantamento, já existentes no campo, né, não apenas o que a gente escreveu, mas outros, a gente vai atualizar um pouco isso, aí situar isso para depois dizer, né, tomando em conta esse cenário, em qual área temática a gente vai se concentrar, recuperar um pouco os achados mais importantes e tudo, né? Pensamos, e também por conta no caso de desigualdade racial, pensamos que é importante a gente, antes de entrar diretamente no assunto, refletir um pouco sobre os próprios conceitos de igualdade e desigualdade social, de maneira geral, já que é uma área consagrada nas ciências sociais e que justamente tem um outro capítulo, né, que vai tratar disso. A última coletânea que saiu agora em 2018 repete mais ou menos esse formato e consta lá, né, a seção, o capítulo sobre desigualdade e estratificação, e lá tem uma referência breve à raça também, né? E a desigualdade racial, que não é o tema central, mas aparece lá. Então, a gente acha importante, assim, situar essa discussão sobre desigualdade racial numa discussão mais ampla, presente nas ciências sociais e na sociologia em particular, sobre desigualdade social de maneira geral, porque a existência de múltiplas dimensões, desigualdade de oportunidade, desigualdade de resultado, algumas, né, avançar com alguns conceitos e discussão, antes de nos referirmos aos estudos a essa época, no final dos anos 70, aqui no Rio de Janeiro, e o quão marcante foi esse estudo, os estudos pioneiros do Carlos Rasenbaum,
realizados aqui, a partir de 1970, porque já indica um pouco assim, o recorte em termos assim, também de tempo que faremos. A gente não vai se concentrar ou tratar ou incluir a literatura anterior, os estudos clássicos, né? Não pretendemos, isso já está feito em outros trabalhos. Enfim, a gente pensa na apresentação de situar dessa maneira o trabalho, trazendo um pouco, contextualizando um pouco, né, para os leitores e leitoras. Pode passar. Continuando ainda na apresentação, pensamos em fazer uma síntese, né? A gente não tem como a gente avançar sem retomar um pouco algumas dessas ideias que se tornaram tão influentes, e aí ainda na apresentação, avançando um pouco, colocar, né, vamos dizer assim, esse debate, né, que existiu entre o Carlos Rasenbalg em relação aos estudos anteriores do ciclo da Unesco, Florestan Fernandes, Roger Bastide e outros, para dizer que a existência de desvantagens da população negra, dos negros, não foi uma constatação nova, né? Isso já havia sido constatado, desde Donald Pearson, né? O fato de que os negros estavam ausentes de determinadas ocupações, estavam concentrados entre os pobres, etc., etc., isso já havia sido documentado. A novidade não foi, como é que se diz, comprovar isso, né? A novidade se deu mais em relação a como interpretar essas desvantagens, esse menor acesso às oportunidades, etc., etc., né? Que, diferentemente do Florestan Fernandes, que dizia que essas desvantagens se deviam à chamada tese da condição inicial, à herança escravista, o Carlos Rasenbalg, depois seguido pelo Nelson do Vale Silva, vai dizer, tudo bem, essa herança escravista é importante, mas tem algo que eles chamaram de ciclo das desvantagens cumulativas, que é o que realmente é determinante para explicar a subordinação social dos negros, não é a herança escravista. Então, a gente pretende, na apresentação, marcar bem isso para situar esse debate, chamando a atenção que a gente teve aí uma mudança em termos interpretativos, e que a novidade não foi tanto em relação a apontar e a documentar essas desvantagens, mas como explicá-las. Claro que documentar melhor e continuar atualizando, descrevendo, né, fazendo uma descrição da situação, continuou sendo algo marcante nesse campo, a gente vai ter que fazer isso também. Mas pensamos de maneira bem sintética na apresentação, dar conta dessas questões, indo um pouco adiante, falar das implicações e desdobramentos que isso teve. Pode passar, né? Primeiro, e ao fazer isso, a gente já vai mostrando a relação dos estudos sobre desigualdades raciais, agora já no plural, com as outras sub-áreas temáticas que a gente identificou, né, apontou lá no estudo anterior, e até com outras novas, outras áreas emergentes. Então, primeiro, como desdobramento dessa interpretação nova, né, para a época, nós tivemos uma revalorização em termos analíticos da questão da discriminação e também do preconceito, né? Não dá tempo da gente falar mais aqui da distinção entre uma coisa e outra, mas tanto a discriminação quanto o chamado preconceito racial, eles foram revalorizados analiticamente, porque não mais considerados como um resquício do passado, uma sobrevivência do passado, mas como algo que fazia parte da realidade atual. Então, teríamos que estudar isso mais. E isso incentivou a realização de muitas pesquisas, uma boa parte com abordagem qualitativa, que se propuseram a documentar, então, o preconceito e a discriminação. Então, isso tem estudos na sociologia, com, enfim, narrativas, baseados em entrevistas, mas também tem estudos baseados em fontes audiovisuais, também tem estudos na psicologia, aí o leque se abre, né? De qualquer maneira, analiticamente se tornou muito mais importante o debate e, novamente, as evidências já existiam, né? Desde Gilberto Freire e outros. A questão era como interpretar o fenômeno, né? Como algo que era um resquício ainda do passado, portanto, sem importância, ou como algo que continuava central e importante, então, que merecia continuar a ser estudado, né? Essa é a segunda opção. Ainda,
tivemos essa mudança em termos metodológicos, que a gente acha importante retomar aí. A raça, ela começou a ser considerada como um critério independente, né, e não mais como dependente, não mais como subordinado, para explicar o preenchimento por não brancos de lugares na estrutura de classes, no sistema de estratificação social, né? E aí, na mesma linha, o efeito do gênero também começou a ser analisado, né, pelo formato, pelo desenho da pesquisa, né, o mesmo procedimento que ocorreu em relação à raça também ocorreu em relação ao gênero. Os dados, eles mostravam, com a continuidade dos estudos, com o Nelson do Vale Silva também, que, como eu coloco ali, né, não só o mercado de trabalho não era cego para a raça, como ele também não era cego para sexo, como se dizia, né, e não gênero. Então, isso estimulou muito a realização de estudos sobre gênero, né? A gente buscava documentar as desigualdades raciais, mas documentamos também as desigualdades de gênero e, na verdade, a interface entre raça e gênero. Então, me parece que isso foi também de um incentivo muito grande à realização de pesquisa somente sobre gênero, colocando a questão de gênero como central e não mais como algo que interessante apareceu, mas que não era o objetivo principal, como foi nessa época, né? Também a questão das mobilizações e o protesto negro, né? Depois de documentar a existência das desigualdades e de dizer que as desvantagens, elas não eram resquícios do passado, mas eram parte da realidade da sociedade no presente, veio a pergunta sobre, então, por que não temos mobilizações negras contra isso? Porque não temos o ativismo, não temos... Também aí muita comparação sempre presente com os Estados Unidos, né? Porque lá teve, porque aqui não tem. Uma população negra muito maior, uma desigualdade aí sendo comprovada, porque não tem essas mobilizações. Então, o Carlos Azenbaldo, ele avançou com algumas hipóteses, né? Avançou com algumas interpretações em relação a isso, e, novamente, né? Essas questões e essa discussão incentivou também a realização de muitos estudos e de muitas pesquisas justamente sobre isso, né? Redefinimos resistência negra, depois com o surgimento das políticas, fomos acompanhar essas políticas, é justamente o que acabou levando à criação do que a gente chamou de uma sub-área temática importante, que é essa que trata justamente das políticas e cria uma aproximação com o campo das políticas públicas, né? Ou dos movimentos sociais, né? A ideia, acho que pode passar. A ideia é, à medida que a gente faça essa síntese, né, das questões mais importantes que a gente identifica nessa discussão, na discussão nessa área, a gente vai mostrando as interfaces que foram sendo criadas, ou a ligação que isso teve, ou a dinâmica que se criou com outras áreas, né? Aí, dentro desse campo e até de outros, né? Tem também essa questão da redefinição da categoria negra, né? A discussão sobre a classificação da cor, né? Como operacionalizar o conceito de raça. A gente pensa em retomar isso, porque foi importante, né? Nesses estudos que passaram, na época, a definir operacionalmente negro como o resultado do somatório de pretos e pardos, e aí trabalhar com as duas categorias. Então, essa redução dos dados de maneira a opor negros e brancos, ou não brancos a brancos, foi muito importante e foi objeto também de muita discussão, de muita polêmica e de críticas, como a gente vai ver adiante. Isso também incentivou a realização de muitos estudos sobre essa questão da própria autoclassificação, da mudança na autoclassificação da cor, que foi ocorrendo, né, ao longo dessas últimas décadas, e os processos de identificação aí, né, colocando tanto a negritude quanto a branquitude, mais recentemente também em questão. Essa sessão aí, que vai exigir um esforço de síntese, né, essa sessão inicial, que a gente ficou discutindo como fazer para dar conta de trazer isso, né, não pode deixar de incluir, mas a gente não quer dedicar também muito espaço, porque senão a gente não atualiza, não avança. Então, a gente pensa em, na primeira sessão, fazer esse esforço de síntese. Nessa parte, a gente vai se apoiar muito no artigo anterior, né?
gente vai se apoiar no que já está feito lá, que com muito mais espaço, aqui a gente vai sintetizar, atualizar, mas a gente vai se apoiar bastante no artigo anterior. Aí pensamos em escolher uma área, porque uma das coisas que aconteceu com os estudos sobre desigualdades raciais é que a área cresceu e se diversificou muito internamente. Tem muita coisa sobre educação, mas também mercado de trabalho, as questões de renda, educação e trabalho era o tripé básico, né? Desde esse primeiro período. Mas depois isso foi se ampliando e se diversificando. Então, você tem os estudos sobre IDH, né, os estudos que tratam da questão regional, educação, violência, saúde, várias áreas, inclusive quantificando mesmo, né? Então, a gente também ficou, assim, em dúvida sobre como fazer. Para evitar que, novamente, o artigo ficasse muito panorâmico e não aprofundasse a discussão assim mais, a gente fez a escolha por se dedicar à desigualdade racial na educação, como para dar um exemplo, né, do tipo de discussão, do tipo de análise que se faz, e também pela importância que esse debate sobre as desigualdades raciais na educação teve, relacionado com as políticas, enfim, né, a grande presença, evidência no debate público, tudo isso. Já tem muita coisa sobre trabalho, né? E para avançar em relação ao tripé trabalho, renda e educação, e pela importância de tudo isso, a gente, né, é uma seleção, poderia focalizar outra questão, mas aí vai criar uma interface com o texto da sociologia da educação também, né? Que já tem no livro. Então, a gente pensa... Só volta um pouquinho. E atualizar um pouco os dados sobre a educação básica, né? Aqui eu coloquei, assim, de maneira bem sintética, né? Que as desigualdades raciais diminuíram. Os estudos, né? Mostram que as desigualdades raciais foram diminuindo no acesso nas últimas décadas, né? Depois das políticas de ação afirmativa, 2000 para cá, né? Para a gente recortar de alguma maneira, pensamos em recortar a partir de 2000, porque é justamente o período do início das políticas de ação afirmativa. Analisar, né, a situação na educação básica e dedicar um pouquinho mais de espaço às desigualdades raciais no ensino superior, mostrando que elas diminuem aí no acesso aos cursos de graduação, mas que persistem as profundas desvantagens dos negros em relação ao acesso, mas a situação muda se você considera a distribuição, né, dessa população, segundo a cor, entre as carreiras acadêmicas e os cursos. Aí a questão de gênero é bem interessante, né? Porque já tem os estudos que mostram que não tem sincronia gênero e raça quando se trata de desigualdades raciais, principalmente no ensino superior, que as mulheres não estão em desvantagem, nem as mulheres negras estão em desvantagens quando comparadas aos homens. Então, vai criar a possibilidade de a gente trazer essa e outras questões, como, por exemplo, dependendo do tipo de indicador que você utiliza, você vai conferir, né, que tem mais desigualdades ou menos desigualdades. A gente não pode generalizar. É preciso especificar e é preciso explicar bem quais são os critérios, que tipo de indicadores a gente pegou, né? E isso é bastante importante, principalmente quando você trabalha de maneira interseccional com raça e gênero, né? Então, a gente pensou isso, aí tem aí a gente vai, nessa parte, trazer alguns gráficos, trazer algumas tabelas, que é bastante comum, né, nos estudos dessa área. Aqui é só um exemplo, né? Está fazendo a preparação de dados mais recentes, para poder trazer, né, que a gente tem, em 2015, né, essa distribuição entre as regiões, nas instituições pública e privada, mostrando, né, a muito maior presença das instituições privadas. E próximo, que só também para vocês terem uma ideia, né, do tipo de material. Aqui a porcentagem de matrículas, né, que é um tipo de informação bastante utilizada, né, importante nessa área, para a gente ver a evolução de 2001 até 2015. A gente tem já, está trabalhando, mas eu não trouxe aqui, mas a gente também vai poder analisar a situação em relação aos cotistas, né, aos estudantes que tiveram acesso ao ensino superior por meio das cotas, e vai poder analisar um pouco a proporção, né, o percentual, né,
qual é o significado que esse contingente beneficiado pelas cotas tem dentro da população total. Enfim, a ideia é, nessa segunda sessão, sair daquele debate mais amplo da sessão anterior para uma área, especificamente, e poder tentar aprofundar um pouquinho mais aí, e atualizar, na verdade, né, os dados que a gente tem. Aí passamos à terceira sessão, que é uma sessão que a gente está pretendendo sistematizar um pouco, depois de ter apresentado, né, ter feito esse percurso rápido, sistematizar um pouco alguns dos desafios analíticos existentes para os estudos sobre desigualdades raciais. Aí retomar as principais críticas, né, que esses estudos já têm recebido desde o começo, lá desde do final dos anos 70, mas mais ainda ao longo da década de 80, né, 90, muitas críticas, principalmente a partir da antropologia, né, de alguns antropólogos renomados, não apenas, mas, né, bastante, assim, foram pessoas com bastante influência, né, que, enfim, criou uma certa oposição entre a antropologia e a sociologia nesse momento, né, que se replicou também nas divergências em relação às ações afirmativas, né, pessoas a favor e pessoas contra. Parece que a antropologia e a sociologia também, né, ficaram em lados separados, em parte. Então, essas críticas vinham por conta do esquema bipolar, essa redução, essa estratégia de redução dos dados, né, isso foi bastante criticado, na linha de que seria algo inadequado para descrever a situação racial brasileira, um termo antigo, né, que está lá desde o começo do campo. Esse termo de situação racial vem lá de Robert Park, né, lá da escola de Chicago. E seria inadequado, mostraria mais desigualdade do que de fato existe e estaria incorrendo no erro de aplicar para o Brasil um tipo de análise que seria adequada, assim, para os Estados Unidos, onde existe essa fronteira bem definida e bem separada entre negro e branco, coisa que não haveria no Brasil, como um segmento pouca atenção à mistura e à inclusão racial, que esses estudos estariam enfatizando justamente o oposto, né? Mais desigualdade, menos mistura, né? Tá bom. E também o reducionismo de raça nas análises, ao enfatizar da maneira como fez Carlos Azenbalgo, Nelson do Vale Silva e todas as pessoas que vieram seguir essa linha de investigação, a existência dessas desvantagens dos negros, quando comparados aos brancos, em relação ao acesso à questão da redistribuição ruim dos bens na sociedade, né, materiais e simbólicos, veio, enfim, essa acusação de reducionismo. Outras clivagens estariam sendo minimizadas, como a de classe. Essa oposição, esse binômio raça e classe, a gente poderia retomar aí, né, nesse momento, e rebater, ou, enfim, atualizar um pouco, não ignorar a existência dessas críticas, né, retomá-las e desenvolver um pouco. E aí, pode passar, chegar às novas perguntas de pesquisa que, a partir, né, do desenvolvimento do debate no campo, foram sendo formuladas. Como são os processos de reprodução da discriminação e do preconceito racial em contextos variados? Já que esses estudos sobre desigualdade nos levaram com a perspectiva que adotaram, a revalorizar analiticamente, né, a discriminação e o preconceito raciais. Então, a gente precisaria avançar nessa direção de apontar esses processos, coisa que os estudos sobre desigualdades raciais eles não fazem, ou fazem menos, né? Precisamos também saber quais são e como variam as experiências e as percepções das desigualdades raciais. Pelas perguntas, vocês já veem que elas sugerem pesquisa qualitativa, né, para responder. Como são os processos de identificação que ocorreram entre negros e brancos? Como são e como variam as reações contrárias e as políticas criadas para combater as desigualdades raciais? Então, novamente, aquelas áreas que a gente mencionou na sessão anterior, que foram incentivadas ou, de certa maneira, né, cresceram a partir do debate inicial sobre as desigualdades, como a gente, né, poderia responder aos desafios, ou a gente vai dar uma olhada nos resultados desses estudos de maneira breve, mas sempre com o intuito de voltar ou de refletir novamente sobre o campo, né, sobre essa área de estudo das desigualdades raciais.
Pode passar. E aí, dizer que a partir, mesmo com o avanço, né, que a gente teve, quer dizer, os estudos começaram com um determinado formato, incentivaram outros com formatos diferentes, mas ainda assim, houve avanço, mas ainda assim persistem, né, dificuldades aí que a gente ainda precisa avançar, aprofundando a compreensão dessa relação entre desigualdade e discriminação, né, questão complicada aí, né, porque é como se os estudos sobre desigualdade fossem até um ponto, e quando chegasse nesse ponto, muito importante, temos que recorrer a outro desenho, a outra metodologia para poder responder. Então, traz uma certa fragilidade, né, e tem questionamentos a esses estudos justamente por isso, né, como se fosse um calcanhar de Aquiles aí, né. Evitar o reducionismo, analisando a dimensão racial das desigualdades de maneira interseccional. A questão da interseccionalidade chegou forte aí a partir daquele início, né, com vendo raça e gênero, né, aí destacar a contribuição do feminismo negro e das teorias interseccionais. Evitar o naciocentrismo, analisando a desigualdade racial de maneira situada no contexto internacional e global, né, que é outra crítica, que aí é outro problema, né? A gente ficou muito concentrado na situação brasileira, na sociedade brasileira. A literatura internacional, já foi dito que aparece pouco, a gente já vai se apoiar assim, em estudos que fizeram, né, outros levantamentos para... e dando umas linhas assim, de continuidade aqui, né, novamente. Né? Além disso, né, e além das categorias coletivas, raça, gênero, classe, etc., aprofundando a compreensão sobre as relações racializadas, gendradas e outras, também sobre a construção do self, das intersubjetividades. O uso das categorias é chave aqui, né, nesses estudos. Né? E tem um problema aí, né, quando a gente... São categorias construídas, categorias às quais chegamos por um caminho longo, mas à medida que a gente vai consolidando, né, os estudos nessa área, e também, à medida que vieram as políticas públicas, o debate público cresceu, a palavra desigualdade racial e racismo está na boca de todo mundo, negro, branco, essa passagem, né, de categorias assim, né, bem construídas, para um determinado tipo de análise. A passagem dessas categorias para a linguagem corrente, a gente tem problemas aí, né? As pessoas começaram a ir para a realidade, estudar os negros, mencionados nos estudos sobre desigualdade, mas na realidade a coisa é bem mais complicada, né? Então a gente está vendo aí, né? Partindo da própria sociedade, o uso do termo preto, a recusa do termo negro, e toda a rediscussão, né, em torno aí, uma certa problematização ampla, né, dessa estratégia de somar, de considerar negro como resultado de preto e pardo, a questão que está sendo chamada de colorismo, né? Afinal de contas, entre os negros, os pretos continuam com mais desvantagens que estariam sendo reproduzidas pelas próprias políticas de ação afirmativa. Então é isso, gente. Ainda ela está aqui, passei muito. Não, mas pode fechar. Calma, pode fechar, fica tranquilo. Não, por último, né, a gente já pensou aqui ainda aproveitar o levantamento, os levantamentos como o do Luiz Campos e as colegas, né, que falam do mapeiam os temas, a distribuição regional, não deixar de abordar isso aqui, né, nesse momento. E para as considerações finais, deixamos a agenda e um pouco de proposição, né, para dar conta daquela questão das perspectivas futuras. A gente pensa nessa sessão final, apontar um pouco para frente. É isso, gente, desculpem, passei um pouquinho do tempo. Obrigada. Correta. Se passar para o Paulo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que o Luiz, a Mariana e a Lorena me fizeram. E é um prazer estar debatendo um texto, alguns textos, na verdade, né? A Paula me enviou o texto anterior, que era ela e a Márcia e com outras colegas tinham escrito, e também redação, né? Digamos, um plano de redação do texto que eles vão escrever aqui para a demanda que vocês estão fazendo para a BIB. Bom,
então isso é sempre, digamos, um prazer, pessoas queridas, Luiz, parceiro de longa caminhada na POX, e a Paula, que é, como ela disse, a minha mais antiga também, colega, desde as épocas do ensino médio, na época que nós éramos químicos, em vidas passadas. Para vocês verem que há uma relação aí entre as ciências exatas e as ciências sociais. Muitos médicos são cientistas sociais, químicos também, na prova aqui. Bom, dito isto, eu queria também agradecer, porque isso também é sempre uma possibilidade de a gente estar revisitando um campo que eu tenho trabalhado já há alguns anos, quase algumas décadas, então, acompanhar, digamos assim, a propostas de análise, de leitura que vocês fazem desse campo e da evolução desse campo. Acho que me fez pensar e me fez refletir sobre algumas coisas. Eu acho que vocês já fizeram essa discussão inicialmente aqui pela manhã, não pude estar presente, mas eu sei que fazer balanço é sempre algo muito arriscado, ou seja, como diria o Riobaldo, viver é muito perigoso, fazer balanço também é muito perigoso. Já discutimos isso aqui com relação a gênero. Eu só queria chamar a atenção para a leitura que eu faço de balanços e que eu nos debates, já debati com o Luiz, com o balanço que ele fez, até com você e a Márcia. Para mim, balanço é uma aproximação de um campo para dar uma leitura a partir de um ponto de vista. O grande perigo que eu acho dos balanços, e aí eu acho que é uma tradição que no Brasil se fortaleceu até os anos 80, por uma razão óbvia, porque o campo das ciências sociais era mais limitado do que é hoje. Então, é o fato de que, em geral, as pessoas faziam balanço, publicavam na Bíblia, disse assim, olha, o que está escrito sobre segurança, sobre questão de desigualdades na Bíblia nos anos 80, era um retrato do campo. Então, no nosso caso, onde o campo das ciências sociais se expandiu de forma muito evidente nos últimos... É uma das consequências das políticas que desde os anos 70 vem sido colocada para ampliar a pós-graduação, o campo se expandiu bastante e o risco é que um balanço que, obviamente, é um retrato do campo, ou seja, é um retrato limitado, então assim, tem uma perspectiva do campo, aparece com o próprio campo. Daí porque a gente estava falando tanto sobre, na sessão anterior, sobre o fato de que é preciso fazer uma análise, digamos assim, é preciso explicitar claramente qual é o corpus e qual é, digamos, o viés daquele balanço, porque senão aparece como o campo. Bom, tem um monte de alunos, eu, quando estava fazendo minha tese, fazia como muitos de vocês fazem. Eu ia para a Bíblia, pegava e fazia minha revisão de literatura e estava tudo feito. Às vezes dava certo, porque isso, nos anos, até um certo momento, as ciências sociais brasileiras eram muito restritas, muito limitadas em termos de número de pessoas, de instituições, as pessoas se formavam, em geral, nas mesmas instituições, etc. A gente deixar de fora a produção de brasileiros e de estrangeiros que estavam estudando no exterior, mas digamos, a gente perdia pouco em relação ao que nós abrangíamos. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo, na verdade, para dizer o modo como eu li, e digamos assim, e como algumas sugestões vão nesse sentido, ou seja, de ampliar talvez esse corpus, e talvez, digamos assim, explicitar um pouco melhor qual é o corpus que vocês trabalham. Porque tanto no texto da RBS, na Revista Brasileira de Sociologia, como agora no plano que vocês colocaram, não aparece muito claramente qual é, digamos assim, a base que vocês vão tomar para fazer esse balanço da produção que está sendo colocada. Vocês utilizaram livros, teses e textos publicados em revistas, mas não está explícito. Talvez vocês estejam refletindo sobre isso, e talvez seja interessante vocês explicitarem isso no texto que vocês estão escrevendo, qual é o modelo. Eu sei que, por trás disso, está a preocupação em fazer uma análise temática e não uma análise por autores ou por
artigos, e eu gosto disso, ou seja, mapear quais são os temas que mais aparecem nos estudos sobre relações raciais. No Brasil é interessante, e acho que a gente tem muito a ganhar com isso, mas isso não exime vocês de ter que explicitar, pelo menos para o leitor, para saber, olha, mas tudo bem, vocês citam algumas teses. Eu fico até dando, assim, eu fiquei pensando, bom, naquilo que a gente está fazendo também com relação a gênero, eu acho que se a gente for fazer uma discussão sobre as teses, ou seja, no banco de dados da CAPES, a gente baixando isso, eu sei que para vocês é muito complicado, mas pode ser algo para o futuro, um balanço que seria interessantíssimo das tendências recentes do que está acontecendo no campo, é ver o que está sendo publicado, o que está sendo feito nos bancos de dados da CAPES, que todos os programas são obrigados a enviar isso e preencher esses dados, e a gente percebe que, se a gente for olhar isso, a gente vai perceber que uma questão que vocês colocam, mas que não aparece no texto, a questão regional, que é uma questão que eu sempre coloco o dedo assim, nesses debates, na Ampox eu falava sempre sobre isso, porque, obviamente, se a gente pega as revistas A1, essas revistas, bom, tem uma certa concentração, acho que a única do Nordeste que é a CRH, na Sociologia, na Antropologia, não sei se tem alguma A1 no Nordeste, a gente vai ver que, bom, região Norte, Nordeste, região Sul, em geral, fica subrepresentada nesses balanços. E no banco de dados da CAPES, por exemplo, vocês vão ver que tem muita coisa interessante sendo feita. Eu mesmo já participei de bancas no Maranhão, já li teses no Pará, já vi coisas, participei de debates com pessoas. Na Ampox a gente tinha muita gente que vinha de outros estados. Então, aí eu acho que um dos problemas que eu acho dos balanços com relação à questão racial é essa ideia de que existe um campo das relações raciais, que isso é homogêneo no Brasil. Bom, isso não é novo, isso já vem sendo discutido desde Freire, bom, Tales de Azevedo, Antônio Sérgio fala sobre isso. Muitos autores têm chamado a atenção por fato de que não é bem assim e que existe uma diversidade regional. Como dar conta disso, eu não sei, aí por isso que eu falo da questão do corpo analítico que vocês estão analisando, porque a partir daí talvez haja uma possibilidade. Essa ideia do banco de dados da CAPES, obviamente isso exige muito trabalho, é uma sugestão para vocês que estão pensando em balanços na Bíblia, talvez seja uma coisa interessante para pensar as tendências emergentes no campo das relações raciais. E aí eu acho, sinceramente, que é um tema, bom, não é bem para o texto de vocês, talvez, mas para pensar a questão que se coloca na própria proposta de redinamização da Bíblia e fazer com que a Bíblia volte a ser, digamos, uma revista de referência que nós usávamos quando começávamos a fazer estudos sobre a temática. Bom, essa questão de temática... Bom, voltando agora à sua proposta, eu vou me ater um pouco àquela última parte que você coloca como tendências recentes, ou que vocês colocam como algo que vai ser, digamos, que é o que vocês acham que pode ser original no texto em relação ao texto anterior que vocês apresentaram. Eu concordo com com vocês, quando vocês colocam que o tema das desigualdades ele precisa ser afinado, ou seja, de um certo modo, desde os anos 80 até hoje, quando a gente aborda a questão da desigualdade, há sempre a sombra dos estudos importantíssimos do Rosenbaum, do Nelson, que foram feitos, etc. Quando a gente tem GT só sobre desigualdades na Ampox ou em outros congressos, a gente vê claramente isso, ou seja, é o mesmo modelo esquemático, ou seja, os dados quantitativos, e aí a gente vai fazer aquela prova de que existe preconceito. Bom,
Claro que são importantíssimos, eu não estou criticando esses estudos, eu só estou dizendo que existe uma série de pesquisadores que estão envolvidos com uma preocupação maior, digamos assim, não apenas com esses dados quantitativos, mas o que você chama de dados qualitativos. A gente poderia falar sobre impactos subjetivos. Bom, os autores utilizam terminologias diferentes para falar sobre isso. Nesse sentido, eu acho interessante assim, que talvez um desses descritores, um desses temas que vocês podem utilizar para fazer a revisão bibliográfica que vocês vão fazer, é pensar a questão das avaliações, porque tem muita discussão sobre avaliações de políticas públicas na área de políticas afirmativas, tanto com relação a quilombolas, tanto com relação às cotas, que estão sendo publicados, às vezes, nas ciências sociais, nas revistas de ciências sociais, mas também em revistas de educação, sobretudo, que talvez ajude, por sociólogos, inclusive, ajude a entender, digamos assim, a preocupação desses autores com o impacto, 5 minutos, ok? Com o impacto dessas políticas sobre a configuração das desigualdades e, sobretudo, com aquilo que vocês estão falando, com relação à questão das desigualdades ou das percepções sobre desigualdades no âmbito da população brasileira de forma geral e da população afro-brasileira de forma específica. Talvez aí, eu acho que vocês talvez não possam fugir tanto daquilo que vocês estavam querendo deixar lá para trás, que são as políticas públicas. Você mesmo reconhece aqui, ao falar sobre isso, mas no plano está colocado como se isso fosse deixado de lado. Eu não sei, talvez o modo como vocês vão organizar a escrita possa ajudar nesse sentido. Uma questão analítica que você tocou ao se falar, ao colocar isso, ao falar sobre a interseccionalidade, uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é pensar qual é a definição de raça, de racismo e de preconceito. Você fala sobre preconceito e sobre racismo, mas eu acho que definição de raça que embasa os estudos que estão sendo feitos na discussão sobre desigualdade. Eu tenho uma hipótese, na verdade, que eu acho que tem, nos estudos das gerações mais recentes, a questão da interseccionalidade, ou seja, um certo viés pós-colonial é muito forte na definição de raça, mas eu não tenho muita certeza que esse viés ele está presente em todos os estudos de ordem quantitativa que estão sendo colocados, que estão sendo feitos com relação à desigualdade, por exemplo. E talvez seja interessante uma forma, talvez, de pensar como esses estudos estão sendo realizados, pensar se é que existe, né, a definição. Nem todo mundo usa aquela definição básica, raça é um construto social, etc., etc., Banton, Guimarães, etc., que vai até Weber, se vocês quiserem, mas tudo isso nem sempre está explícito, mas quando está explícito, seria interessante pensar qual é essa... Eu creio que a definição de raça, nos estudos, digamos assim, inspirados na literatura pós-colonial, é muito diferente de uma definição de raça que está em alguns autores que trabalham com dados quantitativos. Por exemplo, eu não fiz essa análise, estou pensando junto com você, nunca analisei isso, vou começar a olhar os textos com maior cuidado com relação a essas definições, mas acho que talvez seja interessante para que vocês pudessem, digamos, avançar um pouco em mapear esse campo de uma forma, digamos, analítica com relação a essa questão da raça. Bom, uma outra questão, e aí uma sugestão mesmo, que tem a ver com o que eu estava colocando anteriormente, para você pensar esses efeitos simbólicos, subjetivos, como vocês colocam no texto, que é algo que vocês estão interessados, algo que talvez seja interessante colocar isso
digamos, paralelo a uma reflexão que acontece na ciência política, na filosofia política, com relação à questão do reconhecimento. E, bom, eu acho que há uma literatura. Eu sei que é um tema que é um conceito que tem sido muito utilizado por diversos autores em diversas áreas, mas talvez seja interessante pensar o quanto esse paradigma do reconhecimento, que muitas vezes é associado a um paradigma de identidade, etc., tem sido incorporado nos estudos sobre relações raciais, e o quanto isso é criticado ou não. Inclusive, eu estou pensando aqui em questão de gênero, obviamente, no âmbito do campo de gênero, esse é um tema que, digamos, que divide as opiniões, sei lá, se a gente pensar na Butler e todos aqueles que trabalham na perspectiva de gênero como identidade, a gente sabe que tem uma ruptura aí. Eu estou provocando, porque eu sei mais ou menos a resposta, mas eu estou com uma provocação, no sentido de dizer que, no campo das relações raciais, a minha impressão é que há uma adesão muito grande ao, digamos assim, ao paradigma identitário, do reconhecimento, etc., e que as vozes discordantes nem sempre têm a mesma visibilidade que em outros campos. Bom, mas é uma questão aí que me parece importante, na medida em que vocês colocam a questão da subjetividade como algo prioritário, pelo menos na escritura do texto. Bom, por fim, mais uma vez eu queria agradecer, parabenizar vocês pela empreitada. Não é uma coisa fácil tentar resumir um campo das relações raciais ou de se aventurar nesse tipo de exercício que é de produzir balanços num campo como das relações raciais, mesmo desigualdades raciais. A literatura é imensa, vasta, e eu só tenho a dizer que parabenizar vocês, parabenizar aqueles que fizeram a demanda para a BIB, e dizer que eu acho que, assim como muitas das pessoas que estão aqui presentes, eu estou ansioso para ver o resultado final, porque acho que isso vai ajudar a gente a refletir e a discutir melhor essas temáticas que nos têm ocupado ao longo dos últimos anos. Obrigado. Pelos comentários. Eu queria dizer para vocês que... Posso fazer só um comentário mais? Perdão, desculpa. Não, esse aqui eu tinha anotado no caderninho. Uma outra questão, que aí é mais uma sugestão mesmo, vocês tocam na questão dos estudos comparativos, mas não investem muito nisso no texto anterior, nem agora. E talvez aí tenha um filão interessante para pensar, porque a gente estava acostumado, quando tinha muitos brasilianistas que faziam esse tipo de comparação, mas você tem muitos brasileiros fazendo esse tipo de comparação. Bom, você cita a Graziella, tem toda a equipe que está ligada ao Teles, bom, a Graziella faz parte também, mas que está ligada ao Teles, no projeto, comparando o Edward Teles, fazendo aquela pesquisa perna deles, comparando o Brasil, a América Latina. Eu acho que aí tem um filão interessante também, que talvez tenha repercussões futuras aí na produção acadêmica futura. Tem, bom, a Laura, que fez sobre o Brasil e a África do Sul, tem vários brasileiros que se aventuraram também a fazer esse tipo de comparação, que eu acho que talvez valha a pena recuperar um pouco essa literatura. Obrigado. Obrigada, Paulo. Então, acho que, vendo a lista, né, dos capítulos, e ouvindo a exposição das colegas, né, que nos antecederam, desde de manhã que realmente eu trago, enfim, serão bem-vindas as sugestões e comentários, porque a gente faz as escolhas, mas sempre, né, se perguntando se, como nesse caso, né, se fazer esse recorte em torno do tema das desigualdades raciais é complicado, porque ele nos leva para os outros, né, justamente, que a gente está dizendo que não quer abordar, mas que talvez vá fazer muita falta e tenhamos que fazê-lo, como você comentou em relação à questão das políticas. Muita coisa interessante para se compreender o fenômeno das desigualdades, vamos dizer assim, emergem ou ficam mais explícitas quando a gente vai justamente falar das políticas para combater tais desigualdades, e falando do racismo de maneira geral, né? Eu sei disso. Então,
a ideia era, mesmo elegendo esse tema como prioritário do artigo, a gente ir tentando articular os outros temas em torno desse, não deixá-los fora, né? Que a gente já fez um pouco de esforço nessa direção, no outro se apropriaria, enfim, né? Mas ainda assim está em aberto e, novamente, o recorte também o foco também, o destaque para as desigualdades raciais na educação, né? É algo que também, né, a gente poderia fazer diferente, né? É certo que a gente tem um pouquinho mais de espaço aqui, né, no texto, então, né, é um pouco menos complicado, então a gente tem um pouquinho mais de espaço com o qual trabalhar. Mas, enfim, voltando um pouco para a questão da explicitação do corpus, dos critérios de escolha, isso tem que aparecer, sim, está bem entendido, né, que a gente precisa realmente fazer essa explicitação, faremos isso, inclusive a explicitação dessas escolhas, tudo isso, né, que eu mencionei que na apresentação a gente terá que fazer, e como eu tinha dito, mas para repetir, a gente está pretendendo se apoiar nos esforços de revisão que já foram feitos, e que dão muito conta dessa questão regional, institucional, até essa questão dos temas, né, assim, no último artigo do Luiz com a Márcia, e tem mais alguém? Hein? A Ingrid, novamente, pois é, o trio se voltou para analisar os GTs da Unpox, né? Além das publicações, complementando o trabalho anterior. Então, a gente está contando muito em tomar esses levantamentos bibliométricos e que levantaram, né, buscaram, fizeram, enfim, tem um banco de dados grande, né? Que além do que foi publicado, porque tem as limitações de espaço, a gente está contando em poder lançar a mão desse material, que já foi um esforço anterior, né, que, por sua vez, já é a continuação de um outro. Então, tem dois textos que fazem esse levantamento sistemático, usando bibliometria, que vão ser muito úteis, uma vez que nós não faremos, né? Então, a gente vai mostrar, no decorrer do texto, o uso desses, mas acho que no início precisa explicitar bem isso, né? Então, é uma coisa para a gente fazer, eu não lembro agora, eu acho que vocês olharam os bancos de teses, não é, Luiz? Olharam, né? Então, naquele texto não está não, né? Acho que só menciona, pois é. Então, é uma excelente dica. Enfim, essa questão dos vieses, né? Nítido que esses vieses existem, esse tripé Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, está muito... nítido, desde o texto anterior, já nos preocupava. E a gente até declara lá, né, que a gente não teve condição de fazer um levantamento de fato nacional, e ali nós estávamos baseados nas nossas trajetórias e também pelos lugares assim, fundamentais que as instituições e as cidades tiveram no desenvolvimento do campus. Isso justificava, mas não explica deixar a região sul, região norte, outras regiões, outras cidades, enfim, de fora. Então, a gente está ciente, né, vamos tentar na continuidade da revisão bibliográfica, evitar, né, que esses vieses sigam muito fortes, mas eu também estou pensando nesse trabalho como uma parte e pensando na continuidade deles, né, algo que eu quase que vislumbrei no caso das colegas que nos antecederam, né? Você já vislumbra o outro texto, né? O próximo, eu acho que a gente tem que pensar em termos de continuidade mesmo, né? Então, as coisas que a gente realmente não dará conta aqui, que ficarão para uma outra empreitada, né? Acho que precisa organizar um pouco dessa maneira. A ansiedade muito grande da Márcia Lima, principalmente, e também minha, em relação a esses estudos sobre as desigualdades raciais, é que eles se tornaram muito influentes e viraram quase um lugar comum, e por falta de uma revisão que se concentre neles, a gente não consegue avançar. Quando você chegar a um determinado ponto, o avanço significa você ir para uma outra área, você ir para a metodologia qualitativa, você ir para as políticas, você ir para outro lugar. Então, a ideia aqui é a gente, mesmo que linkando, aí a gente tentar ficar mesmo nesse campo, incluindo os que estão fora, que ficaram fora desde o texto anterior, mas que a gente está ciente que precisa estar. Tem o Carlos Costa Ribeiro, né? Enfim, tem o Edward Teles, atualizar essa questão da comparação internacional, muito importante, né? Isso mesmo, diasporicizar mais essas análises, além de internacionalizar, tem
uns trabalhos muito legais, assim, sugerindo mesmo que o conceito de diáspora seja mais utilizado, e também, por outro lado, essa questão da gente pensar mais nas relações e não nas categorias, que eu acho que é um problema que ocorreu, né? Um excessivo foco nas categorias e um debate em torno dessas categorias, e a gente perdeu um pouco de vista as relações, né? Ou transpôs conclusões com base em análises que utilizaram categorias, transpôs isso para o campo da interação social, onde, né, existem muitas complicações para a gente. Eu penso, por exemplo, né, que trabalhei com pesquisa qualitativa sobre as percepções de jovens universitários sobre o racismo, né, como, e outros estudos também já repetiram isso, como as pessoas citam o fato de ter a sua negritude negada pelas outras pessoas como uma evidência de racismo. Pessoas com pele clara, pessoas pardas, autoclassificadas como pardas no IBGE, e muitas reclamam. A pessoa diz que eu não sou negra, a minha negritude não é considerada. Nos estudos é muito tranquilo, somou preto com pardo, tá, mas transpor isso para a realidade trouxe enormes desafios para a gente. Então, nós estamos nesse ponto, né, sabendo que tem muito trabalho ainda para ser feito ao longo do mês de fevereiro, né, mas contando que, com o lastro que a gente tem, com as contribuições que a gente vai receber aqui, a gente consiga.